Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e você está na série Criminal. Para essa semana eu trouxe um caso brasileiro que ficou conhecido como o crime da Rua Cuba, um duplo homicídio na véspera de Natal de 1988. E já vou te contar um spoiler, até hoje ele não foi solucionado, são 32 anos de mistério. Então já se prepara para analisar todas as teorias que eu vou te mostrar, umas com sentido, outras nem tanto. Para acompanhar esse vídeo, você vai precisar de papel, caneta e luz acesa. Rua Cuba, bairro Jardim América, cidade de São Paulo. 23 de dezembro de 1988, 7h30 da noite. Mais especificamente na casa de número 109, 5 familiares se reuniram à mesa para o jantar. Maria Cecília Delmanto, a mãe, Jorge Toufik Bolchalki, o pai, e seus 3 filhos. Graziela, de 10 anos, Marcelo, de 14 e outro de 18, que também se chama Jorge. Mas para uma melhor compreensão aqui, vou chamá-lo pelo seu apelido, Ginho. A família contava com a ajuda de 2 funcionárias, a Maria Lima Bezerra e a Olinda Oliveira, que também estavam lá naquela noite porque elas dormiam na residência, mais especificamente no quarto dos fundos da casa. Ainda havia uma cadela da raça dálmata chamada Diana, que dormia na área externa da casa. Maria Cecília Delmanto era uma professora de 46 anos e fazia parte de uma família de muito prestígio na área jurídica. Seu pai, Dante Delmanto, foi deputado, advogado e um dos maiores juristas do país. Seus outros 2 filhos, Celso e Roberto Delmanto, escreveram vários livros com comentários sobre o Código Penal. E Jorge Bolchalki, por sua vez, era um renomado advogado de 45 anos. Naquela noite, o casal e os 3 filhos conversaram sobre como tinha sido o dia e sobre os planos para o Natal que se aproximava. Mais tarde, Jorge, Marcelo e Ginho foram até a casa de uns amigos. Maria Cecília, Graziela e as 2 funcionárias ficaram em casa embalando os presentes de Natal. Já na casa desses amigos, Ginho pediu a palavra e comunicou que havia passado no vestibular. E foi uma festa só, porque ele foi cobrado o ano inteiro, e era muito importante para o nome da família que ele conseguisse entrar em uma boa universidade. Jorge o parabenizou, mal acreditando que finalmente seu filho mais velho não faria mais outra temporada de cursinho. Durante aquele ano de 1988, Ginho foi cobrado ao máximo pelos pais. Até mesmo nos momentos de folga, ao lado de sua namorada Flávia Soares, de 16 anos, aquelas cobranças não cessavam. Era nítido que seus pais não aprovavam aquele relacionamento, porque para eles, ela era apenas mais uma distração para o garoto num ano tão importante. Mas a felicidade dos pais pela aprovação de Ginho no vestibular não durou muito. Antes das 7 horas da manhã do dia seguinte, 24 de dezembro, uma das funcionárias encontrou um bilhete escrito por Ginho. Ele disse que tinha saído e que voltaria pela tarde. Minutos depois, ele bateu na porta da casa de sua namorada Flávia, que o recebeu sem entender o que ele fazia ali tão cedo. Ele disse que não estava conseguindo dormir e que tinha planos para os 2 naquela manhã. Queria ir ao shopping, ao Instituto Butantan e depois para a chácara da mãe da Flávia. Flávia, que estava com muito sono, o convidou para entrar e dormir com ela mais um pouco. Ginho disse que não conseguia, porque os pesadelos começavam quando ele fechava os olhos. Ele aparentava nervosismo e Flávia perguntou o que havia acontecido. Mas a conversa não se desenrolou bem. Eles acabaram tendo uma pequena discussão e Ginho foi embora. Não se sabe se foi da casa de Flávia ou de um orelhão próximo, mas Ginho ligou para a casa dos pais, de onde tinha acabado de sair, para perguntar se estava tudo bem com eles. Agora vamos voltar para a casa de número 109 da Rua Cuba. Maria Cecília Delmanto e Jorge Bolchalki tinham o costume de acordar cedo todos os dias, mas aquela manhã foi diferente. O despertador do casal, ativado apenas para garantir que eles não se atrasassem, começou a tocar às 7h30 da manhã e não parou mais. Marcelo, Graziela e as 2 funcionárias estranharam o fato deles não terem levantado ainda e foram até o 2º andar da casa. Ao chegar lá, eles ouviram o despertador tocando insistentemente.
Bateram na porta, mas ninguém disse nada. Giraram a maçaneta e constataram que ela estava trancada. O que era estranho, porque eles nunca trancavam a porta, nem mesmo a fechavam. Ela ficava entreaberta porque Graziella tinha problemas cardíacos. E caso ela pedisse ajuda durante a noite, seria mais fácil ouvir. Ginho chegou de volta em casa e se juntou ao quarteto preocupado. Sem saber o que fazer, sugeriu que uma das funcionárias, a Olinda, usasse uma escada para chegar até a varanda do quarto dos pais e verificar o que estava acontecendo. E assim ela fez. Subiu na escada com uma vassoura, usou o cabo para arrastar a janela de madeira e verificou que o casal estava deitado na cama, coberto com um lençol. Mas isso não foi o suficiente para acalmar o pessoal e uma discussão sobre o que fazer começou. Arrombar ou não arrombar a porta? O tempo foi passando, a discussão aumentando e Ginho, como o mais velho, decidiu que eles não iam arrombar a porta, porque, segundo ele, poderia ter um ladrão lá dentro. Por volta de 1 da tarde, o casal ainda não tinha levantado, e Ginho decidiu que sairia pelo bairro para ver se topava com alguma viatura da polícia. E topou. Tinha uma nas redondezas atendendo uma outra ocorrência. Os policiais foram até a casa. Um deles subiu na varanda, abriu a janela, entrou no quarto e verificou que Maria Cecília e Jorge ainda estavam deitados debaixo do lençol. Mas ao retirá-lo, encontrou sangue. Muito sangue. O casal estava morto a tiros. Para facilitar o acesso do reforço policial e dos peritos, precisavam abrir aquela porta trancada, mas ninguém tinha uma chave cópia. Tiveram então que tirar a porta das dobradiças e entraram mais de 40 pessoas no quarto, entre eles peritos, policiais, familiares e amigos. O delegado designado para o caso foi o José Augusto Veloso Sampaio. Um dos familiares de Maria Cecília, que também era delegado, chegou ao local para fazer a análise da cena. Ele só estava ali para fazer sua própria investigação. E de cara foi possível notar que nenhuma entrada foi forçada, tanto nas portas quanto nas janelas. O muro da casa era repleto de plantas, mas nenhuma delas estava danificada, sem indícios que sugerissem que alguém o escalou. Nada foi roubado nem movido de lugar. E a arma do crime não estava lá. De imediato, os peritos verificaram que os tiros foram na cabeça, certeiros e a queima-roupa. E além disso, os corpos foram arrumados na cama e cobertos com um lençol após o crime. O que indicava, num primeiro momento, que aquilo se tratava de um crime passional. Não foi uma mera execução. Tinha sentimento envolvido. Os policiais colheram informações dos filhos, das funcionárias e dos vizinhos, e ninguém ouviu nenhum disparo. Mas o vizinho, que tinha um viveiro em casa, mencionou que os pássaros acordaram assustados durante a madrugada. Os corpos foram encaminhados ao IML e logo a mídia tomou conhecimento do caso. A imprensa passou a cobrir o crime e naquela altura o país inteiro se perguntava: como ninguém de dentro da casa ouviu os disparos? Como a cadela não latiu? E qual a explicação para aquela porta trancada? O laudo do IML dizia basicamente que as mortes ocorreram entre 2 e 5 da manhã, que Maria Cecília Delmanto recebeu 2 tiros na cabeça, Jorge Bolchal recebeu 1 tiro na cabeça e a arma do crime era de calibre 32. Concluiu dizendo que Jorge disparou 2 tiros em Maria Cecília e em seguida se matou. E foi exatamente isso que o delegado disse em entrevista à imprensa, como se o caso tivesse solucionado. E um homicídio seguido de suicídio numa família de classe alta tão prestigiada deu o que falar. E as perguntas se multiplicavam. Se foi homicídio seguido de suicídio, onde a arma do crime foi parar? E como eles foram cobertos com um lençol após o crime? 2 dias após o crime, a perícia voltou à residência em busca de mais provas, mas acabou encontrando menos, porque o carpete do quarto, que tinha algumas manchas de sangue, desapareceu de lá. E os pijamas que o casal usava na noite do crime foram para a máquina de lavar. Foi realizado um teste acústico para saber se realmente não teria como os outros moradores da casa não ouvirem os disparos. E teria. Os ecos dos disparos foram ouvidos em todos os cantos da casa. Até os vizinhos nessa hora saíram na porta para saber o que estava acontecendo. Mas, na noite do crime, chovia muito. Será que o assassino ou a assassina teve a sorte de atirar bem na hora de um trovão? É uma possibilidade. Segundo testemunhas, o casal não vivia harmoniosamente e as brigas eram constantes.
A maioria dos desentendimentos acontecia quando Jorge Bolchalk era acusado pela família de Maria Cecília de se aproveitar da fama e prestígio do sobrenome Delmanto no meio jurídico. A teoria do assassinato seguido de suicídio foi amplamente divulgada pela mídia. Basicamente, o caso estava solucionado, mas o advogado da família, José Carlos Dias, se apresentou à imprensa como advogado de Ginho. Foi o suficiente para um alvoroço ter início e a mídia cair em cima do filho mais velho do casal. Afinal, para que ele precisaria de um advogado? Logo, a mídia pontuou alguns comportamentos estranhos por parte de Ginho, como por exemplo, ele frequentou clubes logo após o crime, se comportou com aparente frieza durante a missa de 7º dia da morte dos pais e pulou normalmente o carnaval de 1989. Apesar de parecer absurdo a polícia apresentar a teoria do assassinato-suicídio, não é impossível que ela tenha acontecido, mas com a ajuda de uma terceira pessoa. E isso nos leva à primeira teoria. Jorge matou Maria Cecília com 2 tiros na cabeça e em seguida cometeu suicídio com 1 tiro. Ginho acordou com os sons e foi até o quarto averiguar o que estava acontecendo. Ao chegar lá, se deparou com a cena. Por se tratar de uma família tradicional, Ginho não queria que sua mãe fosse encontrada de camisola. Então, arrumou os corpos na cama e os cobriu com um lençol. Em seguida, sumiu com a arma do crime para que a polícia pensasse que fosse uma execução realizada por uma terceira pessoa, preservando assim o nome da família. Enquanto essa teoria estava rolando, um perito resolveu revisar aquele laudo do IML que dizia quantos tiros cada um tinha recebido, lembra? E um erro foi constatado. Na verdade, Jorge Bolchalk foi atingido com 2 tiros na cabeça e Marília Cecília com 1. Ou seja, era impossível Jorge ter assassinado a esposa com 1 tiro e cometido suicídio com 2. Com essa nova descoberta, a teoria do assassinato-suicídio foi por água abaixo e foi solicitada a exumação dos corpos. O que nos leva à segunda teoria. Jorge matou Maria Cecília com 1 tiro na cabeça. Ginho acordou com o som e foi até o quarto averiguar o que estava acontecendo. Ao chegar lá, flagrou Jorge. Atordoado, pegou a arma e matou o pai com 2 tiros. Em seguida, temos o mesmo desenrolar da primeira teoria. Por se tratar de uma família tradicional, Ginho não queria que sua mãe fosse encontrada de camisola. Então, arrumou os corpos na cama e os cobriu com um lençol. Em seguida, sumiu com a arma do crime para que a polícia pensasse que fosse uma execução realizada por uma terceira pessoa, preservando assim o nome da família. Mas essa teoria também vai por água abaixo com a segunda constatação do perito, que Jorge Bolchalk morreu primeiro. Entramos então na terceira teoria. Maria Cecília matou Jorge com 2 tiros na cabeça e em seguida cometeu suicídio com 1 tiro. Ginho acordou com os sons e foi até o quarto averiguar o que estava acontecendo. Ao chegar lá, se deparou com a cena. E assim como as outras teorias, por se tratar de uma família tradicional, Ginho não queria que sua mãe fosse encontrada de camisola. Então, arrumou os corpos na cama e os cobriu com um lençol. Em seguida, sumiu com a arma do crime para que a polícia pensasse que fosse uma execução realizada por uma terceira pessoa, preservando assim o nome da família. De qualquer forma, a situação de Ginho não estava nada boa. De acordo com essas teorias, ou ele cometeu o assassinato de um dos pais, mexeu na cena do crime e sumiu com a arma, ou ele chegou depois das mortes, mexeu na cena do crime e sumiu com a arma. Estão lembrados daquele anúncio que Ginho fez na casa dos amigos sobre finalmente ter passado no vestibular? Pois é, a lista dos aprovados saiu justo no dia do crime, 24 de dezembro. E adivinha só, o nome de Ginho não estava lá. Ao ser ouvido, Ginho disse que mentiu para os pais porque não aguentava mais tanta pressão e que não aguentaria ter que fazer mais outro ano de cursinho. Além do mais, ele provavelmente teria que terminar o namoro com a Flávia, porque, como eu mencionei mais cedo, os pais de Ginho não aprovavam aquele relacionamento. Mas esse não era o único motivo que fazia Ginho se desentender com os pais. Segundo testemunhas, ele não aceitava as regras impostas em casa, como o toque de recolher, por exemplo. Ele tinha que estar em casa às 11 horas da noite. Sua mesada era pequena e ele não tinha carro próprio. Diferente de Flávia, que apesar de ser menor de idade, tinha seu carro próprio
poucas regras em casa e um ótimo relacionamento com os pais. As discussões de Ginho com seus pais, segundo testemunhas, chegavam à violência física. Dizem que certa vez ele chegou a arremessar uma prancha de surf em seu pai. Mas é claro que esses fatos não comprovam que Ginho assassinou seus pais, mas a imprensa usava e abusava desses fatos nas matérias. E não se falava em outra coisa. O duplo homicídio na Rua Cuba era a principal manchete dos jornais. Nessa altura, Ginho não tinha sido formalmente acusado pelo crime, mas a imprensa agia como se fosse. Em depoimento, Ginho disse que na noite do dia 23, após retornarem da casa dos amigos, Maria Cecília e Graziella foram dormir. Em seguida foi Jorge. Ginho então ligou para Flávia por volta da meia-noite e disse que não ia dormir na casa dela, conforme eles tinham combinado, porque uma visita tinha aparecido na casa deles sem avisar. Depois, ele disse que jogou videogame com Marcelo até as 2 da manhã. Então o irmão foi dormir e ele decidiu ver TV. Disse que assistiu ao filme do Gordo e Magro no Canal 13 e que quando o filme acabou, ele foi dormir. Que passou pelo quarto dos pais, deu boa noite e ouviu boa noite de volta. Só não soube informar se foi da mãe ou do pai. A polícia precisava checar aquele álibi, mas como ele estava sozinho na sala, restou à emissora de TV. E adivinha só, a emissora, através de um ofício, informou que não transmitiu aquele filme durante aquela madrugada. E ainda tem mais. Descobriu-se que Jorge tinha um revólver calibre 32 em casa e que ele tinha sumido 2 meses antes do crime. Mas os policiais procuraram em todos os cantos e não encontraram. Foram feitas buscas até nos bueiros do bairro de Ginho e de Flávia, mas nada do revólver. Surgiu a informação de que o vigia da rua também tinha uma arma do mesmo calibre. Ele foi ouvido e mencionou que foi até a casa dos Bolchalques algumas semanas antes para ajudar no concerto e que sua arma sumiu depois daquilo. Quando indagado sobre quem solicitou a sua ajuda, ele disse: "Foi Ginho." E agora vem a cereja do bolo. Lembram que o quarto estava trancado e que a polícia precisou tirar a porta das dobradiças? Pois é. Antes daquilo, o delegado pediu para as funcionárias procurarem alguma chave-cópia pela casa para não ter que arrancar a porta. Mas não encontraram, e durante a retirada, Ginho se aproximou, tirou um chaveiro do bolso e no meio das chaves tinha uma que abria aquela porta. Não me perguntem como não deram atenção àquele fato naquele momento, mas simplesmente não deram. Tempos depois, em uma conversa informal com o delegado, Ginho disse que a chave foi entregue a ele pela funcionária Olinda Oliveira. Ela foi chamada para a conversa e disse que não deu nenhuma chave a ele. Ginho então disse que se enganou, que na verdade quem deu a chave a ele foi a outra funcionária, a Maria Lima Bezerra, que também desmentiu essa história. Na terceira vez, Ginho disse que quem deu a chave a ele foi sua tia, a Imaculada Conceição Delmanto, que por sua vez também desmentiu o sobrinho. Tendo em vista todas essas contradições, o delegado pediu para que Ginho fosse à delegacia para que seu depoimento fosse registrado. Mas Roberto Delmanto, seu tio, interviu. Disse que o garoto estava muito abalado com tudo aquilo e que não estava em condições de depor naquele momento. E pediu para que o delegado providenciasse uma intimação, assim como manda o protocolo. A funcionária Olinda aceitou passar pelo teste do polígrafo, e antes que ele tivesse início, um famoso advogado se apresentou como representante dela e cancelou tudo aquilo. O que é estranho, porque ela recebia um salário muito pequeno para custear os honorários daquele profissional. A família de Ginho, vendo que o garoto estava sendo massacrado pela mídia, apresentou uma quarta teoria ao caso, que um ladrão executou o casal para se vingar. Isso porque a casa havia sido assaltada no ano anterior, em 1987, quando um ladrão entrou no quarto do casal e foi pego no flagra por Maria Cecília. Ela gritou, ele saiu correndo, tropeçou, caiu e o segurança da rua o prendeu. Mas essa teoria foi descartada algum tempo depois, porque além da cena do crime, com um lençol cobrindo os corpos e tudo mais, não condizer com o ladrão querendo se vingar, o homem em questão foi encontrado em outra cidade, com álibis muito fortes. A investigação continuou, assim como a pressão da mídia, e uma quinta teoria foi apresentada ao caso, que o casal foi morto pelos donos de uma construtora.
Isso porque descobriu-se que Maria Cecília e Jorge compraram um apartamento em Guarujá, no litoral de São Paulo, e entraram em discussão com os donos da construtora por causa de uma alteração de valores previamente acordados. Os donos foram ouvidos e admitiram que no calor do momento houve sim uma ameaça de morte, mas que eles não tinham nada a ver com o crime, e que aquele desentendimento estava sendo resolvido na justiça. E essa teoria não foi levada adiante, porque no fim das contas não faz sentido os donos de uma construtora entrarem na casa dos clientes na calada da noite para executá-los e ficar sem o dinheiro. Em 14 de janeiro de 1989, o pai de Flávia se encontrou com o delegado e promotor do caso e contou que na manhã do dia 24 de dezembro, quando Ginho apareceu na sua casa às 7 horas da manhã e acabou tendo uma pequena discussão com a Flávia, estão lembrados? Então, Ginho, nitidamente exaltado, teria dito antes de ir embora, abre aspas, vê se não me enche o saco, porque os dois que mais me enchiam o saco não estão mais aqui, fecha aspas. Entretanto, essa conversa foi informal e o pai de Flávia se recusou a assinar qualquer documento que constasse aquele depoimento. Ele não queria ser envolvido. E há uma outra informação importante nesse caso. O portão da casa não era trancado durante a noite, porque a cadela Diana tinha o costume de fazer suas necessidades na rua depois da meia-noite. E só o vigia sabia disso. Era ele quem abriu o portão para ela, esperava ela se aliviar lá fora, entrar de volta, para então encostar o portão novamente. A cadela foi submetida a um teste toxicológico para saber se ela foi dopada durante aquela noite, mas o resultado deu negativo. Foi levantada a hipótese de um assaltante, diferente daquele da quarta teoria, ter entrado na casa. Mas os peritos constataram outro fato importante, que os corpos foram mexidos de 2 a 3 horas depois do crime, o que sugere que o assassino ou a assassina passou de 2 a 3 horas dentro da casa, provavelmente pensando no que fazer, e que quando decidiu, moveu os corpos e os cobriu com um lençol. E o delegado responsável pelo caso, que naquela altura estava recebendo pressão de todos os lados, tanto da mídia quanto das famílias das vítimas, foi afastado do caso, assim, do nada. Mas o Ministério Público de São Paulo acabou acusando Jorge Delmanto Bolchalque, na época com 19 anos, de ser o autor do crime. Mas ele não foi preso e nem julgado, porque não tinham provas o suficiente. Jorge, Marcelo e Graziella foram morar com a avó materna, Cecília. O relacionamento de Ginho com Flávia chegou ao fim e em 1989 o caso foi arquivado. Mas calma que tem muito pano para manga nessa história. Vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre prescrição penal. Em resumo, a prescrição funciona da seguinte forma. O Estado possui um prazo para, por exemplo, investigar, processar, condenar e executar penalmente alguém. Caso passe esse tempo e ele não consiga concluir uma dessas fases, extinta estará a pretensão do Estado de punir o indivíduo. Deu para entender? O prazo prescricional para o crime de homicídio é de 20 anos. O Estado tem esse prazo aí para desenrolar as coisas. Mas caso o indivíduo que cometeu o crime tenha, à época dos fatos, menos de 21 anos, esse prazo cai pela metade. Ou seja, o Estado tinha 10 anos para agir. E faltando poucas horas para completarem os 10 anos do prazo, a funcionária Olinda procurou as autoridades e contou em depoimento que na véspera do assassinato, Ginho discutiu com a mãe, que o assunto da briga era o namoro e as dormidas na casa da Flávia, que Maria Cecília ordenou que o namoro acabasse até o Natal e quebrou um taco de sinuca nas costas de Ginho, e que esse teria dito aos berros que a mãe se arrependeria de ter lhe agredido. Esse depoimento contradiz o que ela deu em 1988, quando disse que o relacionamento familiar era harmonioso. Quando perguntada por que omitiu esse fato naquela época, ela disse que foi a pedido da família. E então, uma nova denúncia com 210 páginas foi protocolada no Tribunal do Júri de Pinheiros. Mas era tarde demais. O trâmite jurídico foi atropelado pelo prazo prescricional. A possibilidade de tentar responsabilizar Ginho por autoria ou participação no crime prescreveu. Ou seja, caso ele confesse que foi o autor do crime, caso apareça uma prova robusta, já era. A responsabilidade criminal foi extinta.
Hoje em dia, Ginho é conhecido como Dr. Jorge Delmanto Bolchalck. É advogado, tem 49 anos e mantém um grande escritório na zona norte da capital paulista. Marcelo e Graziella, seus irmãos, também são advogados e trabalham com ele. Em rara entrevista, Jorge disse à revista Veja que está muito tranquilo porque sabe que não matou os pais e que seus irmãos não trabalhariam com ele se ele tivesse feito isso. Os irmãos geralmente processam quem veicula informações deturpadas, inverídicas e pejorativas sobre a história, como foi o caso do jornalista Percival de Souza, que escreveu um livro sobre o caso chamado O Crime da Rua Cuba, pela editora Saraiva. Um dos pedidos do processo era que todos os exemplares à venda fossem destruídos. Em 29 de setembro de 2008, o juiz Alexandre Alves Lazzarini, da 16ª Vara Civil de São Paulo, rejeitou a ação de indenização por danos morais movida pelos 3 filhos do casal contra o advogado criminalista Paulo José da Costa Júnior, o autor do livro Crimes Famosos. Alegam que também foram ofendidos em entrevista concedida pelo autor ao apresentador Jô Soares. O programa foi transmitido pela TV Globo e pela rádio CBN em 5 de novembro de 2002. Questionado por Jô Soares, o autor disse que, após juntar todos os elementos do caso, chegou à conclusão de que Maria Cecília foi morta pelo marido e que este teria sido assassinado por seu filho. Os irmãos também entraram com uma liminar que pretendia proibir a exibição do episódio sobre o crime da Rua Cuba no programa do Profissão Repórter da Rede Globo. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo a indeferiu e o programa foi ao ar. Ele e os irmãos têm 3 suspeitos sobre a autoria do crime da Rua Cuba, mas Jorge não quer apontar o dedo para ninguém, assim como fizeram com ele. Abre aspas. Eu já fui vítima de uma acusação sem provas e não quero cometer o mesmo erro que cometeram comigo. Um dia, um perito foi em casa e achou uma mancha azul num colchão que ficava embaixo da minha cama. Era uma mancha de caneta que tinha estourado, mas na imprensa saiu que a perícia tinha achado uma mancha no meu quarto que podia ser sangue dos meus pais. Outra vez, um policial entrou no sótão de casa e sujou a camisa nas paredes empoeiradas. Tirou a camisa e saiu de casa com ela na mão, vestido apenas com a camiseta que estava por baixo. No dia seguinte, havia uma matéria dizendo que a polícia achou uma camisa com vestígios de sangue no meu quarto. A polícia e os jornais distorciam a minha imagem. Eu sentia vontade de armar uma barraca na Praça da Sé e contar a verdade. Ei, tá todo mundo louco. Fecha aspas. Durante a sua trajetória na advocacia, ele defendeu 5 réus apontados como autores de homicídios e absolveu todos. E entre seus clientes atuais estão 5 réus de processos ligados à Operação Lava Jato. O caso dessa semana fica por aqui e, como sempre, eu quero saber sua opinião. O que você acha que aconteceu? Ginho é culpado ou inocente? Algoz ou vítima? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê semana que vem. Tchau!